Algumas imagens utilizadas neste vídeo são meramente ilustrativas e destinam-se apenas a fins de representação visual. As imagens podem não refletir com precisão eventos reais ou situações específicas. Qualquer semelhança com pessoas reais, eventos ou lugares é mera coincidência. As imagens são usadas estritamente para fins ilustrativos e não devem ser interpretadas como fatos verídicos. Quem nunca fez a seguinte pergunta: como é a aparência de Deus? Eis que eu fiz Adão e Eva à minha imagem e semelhança. Então a face humana criada é a materialização da face do Espírito de Deus dentro de todos os seres vivos, e de modo excelente, ou como já foi um dia, a face do ser humano divino dos primórdios. Hoje é a face da besta decaída que aparece no homem, escravo de suas maldades, de suas luxúrias e de suas monstruosidades, que desfiguraram a face do Espírito divino em sua natureza atual. Então, o conceito Deus nas linhas bíblicas apresenta duas faces ou espelhos criados de suas faces: o universo e o homem, ou ser consciente de si. Toda a natureza é a face visível de Deus, mas esta face se apresentou com mais força na expressão humana consciente de si mesma, que podia contemplar e conhecer essa face ou presença divina em si mesmo, amando-a com consciência. A face de Deus é um conceito abstrato. Qual a face do Espírito? Ela tem olhos, nariz, boca, cabelos? Ela tem corpo? Ela tem forma? Claro que não. A face de Deus é uma expressão bíblica que significa a forma como o Espírito de Deus se apresenta à mente humana, não em sua natureza real, mas sim em sua natureza que a mente humana possa compreender, isto é, alinhada com a sua própria natureza humana, com forma definida por corpo, rosto, olhos, nariz, boca, cabelos, voz, etc. Todas as passagens bíblicas que falam da face de Deus não falam da face de Elohim, Deus infinito, cuja expressão no universo é a sua face, visível, plasmada a partir de sua existência invisível, sem face, sem forma, abstrata demais para a mente racional compreender. As passagens bíblicas falam da face do Espírito individual de Deus no conceito da hierarquia suprema, acima de todos os anjos e demais hierarquias divinas do universo. O Criador do gênero humano, que então aparece algumas vezes com uma face alinhada com a própria aparência humana, conforme a citação: eu criei o homem e a mulher à minha imagem e semelhança. Analisando os relatos mais expressivos da aparência simbólica desse espírito em suas aparições raras a alguns servos, eis que ela não tem nada de masculina, conforme a tradição machista das religiões monoteístas esculpiu com o tempo, transformando Deus num ser exclusivamente masculino, o que leva os crentes e evangélicos a repelirem a face feminina da divindade, mesmo tendo declarado que criou homem e mulher à sua imagem. Mesmo nas passagens onde o contorno de uma face é descrito, ela não revela uma identidade masculina ou feminina expressa. Fala num ser eterno, sem idade, imortal, de longos cabelos brancos e rosto refulgente que não se pode ver, porque é pura luz. A face do Espírito de Deus é a luz. O cabelo branco também é uma alusão à luz, a cor da luz, a reunião de todos os espectros de cores decompostas da luz branca. Na descrição de Ezequiel, fala-se que sobre o trono de Deus havia um semelhante a um homem, mas o original escreve Adão, que é a figura primordial criada por Deus. Adão era um ser andrógeno, macho-fêmea, se tornando um ser sexuado após a separação em macho e fêmea de uma criatura originalmente dual, hermafrodita. Por isso, a representação do espírito é um ser de luz, face de luz, cabelos brancos como a luz, face que não pode ser contemplada ou discernida pela mente racional. Claro, Jesus Cristo, o Filho da Virgem Maria, também assume um aspecto andrógeno nestes termos, porque o Espírito Santo desceu do Pai e fecundou o ventre virginal da mãe eleita entre todas. E Jesus era a face de Deus material, isto é, o humano Jesus encarnou a luz do mundo, que é como o Espírito de Deus se apresenta, na luz que o seu verbo cria. E Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Vamos aos trechos bíblicos que relatam encontros do homem com Deus e como o seu espírito foi descrito nestes encontros.
E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. E sobre esta espécie de trono, havia uma figura semelhante à de um homem, Adão, na parte de cima sobre ele. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para cima. E desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo, e um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face, e viverá. Porém Moisés via a sua face. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Mas no mesmo capítulo, disse o Senhor a Moisés: Não me poderá ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Moisés via a face da luz, isto é, a face do entendimento da mente do Espírito na sua própria mente. A face de Deus é a luz, e o entendimento de sua luz, de sua consciência, é como se vê a face de Deus. Tanto que Jesus, a encarnação da verdade, era a face de Deus em forma humana. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus disse: Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Algumas vezes nas Escrituras encontramos aparições do Pai, mas nunca incluem nenhuma descrição das feições do seu rosto. Ezequiel fala de uma figura resplandecente e diz: Esta era a aparência da glória do Senhor. Daniel viu o ancião de dias no seu trono. Ele fala sobre o trono, a veste branca e até dos cabelos, mas não comenta nada sobre o rosto. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Alguns séculos depois, Deus disse de Moisés: Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Quando Filipe pediu: Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus disse: Quem me vê a mim vê o Pai, e continuou falando sobre a importância da obediência para manter comunhão com Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível, e nele reside toda a plenitude de Deus. A resposta é muito mais profunda do que a antiga iconografia de um velho de barbas brancas ao estilo Papai Noel. De qualquer forma, a imagem de um pai é a mais próxima da realidade maior do Criador. Não foi assim que Jesus, seu filho, o chamou? O amor não tem aparência, tem apenas excelência. Ver a face de Deus significa o entendimento consciente de sua verdade, porque sua face é pura luz que os olhos deste mundo não podem suportar sem morrer, ou seja, a verdade do Espírito Divino não cabe no racionalismo limitado dos 5 sentidos sensoriais do homem moderno decaído. Para se ver a face de Deus na luz, é preciso despertar a consciência espiritual, porque então, ver a sua face será uma questão de ressonância entre a luz de dentro e a luz da presença divina em tudo o que ela criou, saturado de sua verdade. E você, como acha que é a aparência de Deus? Deixe para nós nos comentários. E se gostou deste vídeo, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de nossos conteúdos. O canal Sábio Sensato agradece.